Yoshin se vê numa situação inesperada, sozinho com a mãe de Nanami. Ela agradece com um sorriso caloroso por ele ter aceitado passar a noite, explicando que ficou ansiosa quando o marido precisou sair às pressas por causa do trabalho. Sem jeito, ele responde que não foi incômodo algum. Yoshin explica que teve permissão para ficar e até trouxe suas coisas. A mãe de Nanami sorri divertida e comenta que ele acabou sendo um verdadeiro salva-vidas naquela noite. Com serenidade, ela lhe oferece algo para beber e pergunta qual prefere, chá verde ou chá preto. Com um sorriso maroto, a mãe de Nanami solta uma provocação inesperada. Pergunta se Yoshin não preferiria se juntar às garotas no banho. Ele fica atônito, o rosto em chamas, sem acreditar no que acabou de ouvir. Ela, ainda divertida, como se não visse malícia na própria sugestão, comenta que poderia ficar um pouco apertado. Gaguejando, Yoshin dispara apressadamente sua escolha para escapar do constrangimento. Pede chá verde, com a voz firme. Com naturalidade, a mãe de Nanami decide preparar o chá e acrescenta que também seria bom trazer alguns doces. Enquanto se levanta para buscá-los, Yoshin suspira em silêncio. Ela retorna sorridente com a bandeja. A mesa é posta com chá quente e doces, trazendo um clima acolhedor e caseiro, o contraste com o nervosismo anterior. A mãe de Nanami puxa assunto com leveza. Enquanto as meninas estão no banho, convida Yoshin para conversarem. Ele, ruborizado, aceita, tentando parecer calmo. À mesa, ela o tranquiliza. O tom é brincalhão quando comenta que quase ficou com ciúmes ao ver Yoshin e Genichiro-san, seu marido, conversando animados no carro. Sorrindo sem graça, ela pede desculpas e diz que talvez ele preferisse estar com Nanami em vez de ficar ali preso com a mãe velha dela. Para desfazer o clima, Yoshin nega o mal-entendido e elogia. Não se surpreenderia se ela e Nanami fossem confundidas como irmãs. A mãe o encara surpresa, assimilando o elogio. Ela fecha os olhos com um sorriso contido e concorda, leve. Yoshin observa o rosto juvenil dela e conclui em silêncio que ainda parece incrivelmente jovem. A mente corre para o futuro, imaginando Nanami envelhecendo com a mesma leveza. Com o copo entre os dedos, ele caça um assunto seguro para manter a conversa. Pensa que em outras circunstâncias teria pedido a ajuda de Baron Sun, mas agora já é tarde demais para isso. A voz da mãe o chama de volta à mesa, tirando-o do devaneio. Yoshin ergue os olhos. A mãe de Nanami, com um sorriso aberto, pergunta se eles se divertiram no passeio de hoje. Yoshin se anima e começa a contar. Foi ótimo, eles até comeram juntos. A mãe escuta atenta e o incentiva a continuar. As lembranças afloram em montagem rápida, o aquário cheio, Nanami guiando Yuki pela mão, risos, passos apressados de um ponto a outro, o dia passando como um filme. Yoshin engata, e então a Yuki-chan, mas a frase se perde no ar. A cozinha silencia, o clima muda, sutil, uma única gota cai na xícara, ondulando a superfície do chá. Close na mãe de Nanami, olhos úmidos, as mãos envolvendo a xícara. O vapor sobe como um suspiro, o peso que carregava começa a se desfazer. Num sobressalto, ele empurra a cadeira um pouco para trás e se inclina, o gesto tenso denunciando a vontade de ampará-la. Mas a mãe de Nanami solta um "ainda bem" e seus ombros afrouxam 1 milímetro, sinal suficiente para Yoshin entender que está tudo bem, e o alarme no rosto dele começa a se desfazer. Ela limpa discretamente o canto dos olhos e libera o fôlego preso, um murmúrio manso que aquieta a cozinha. Yoshin relaxa e torna a se sentar. A mãe de Nanami pede desculpas pelo momento anterior. Yoshin minimiza com um gesto, tentando manter a leveza. Ela comenta que eles parecem estar se divertindo de verdade e nostálgica. Diz que cenas assim lembram os dias de juventude dela com Genichiro-san. Um estalo, ele se recorda dos ingressos. O motivo daquele passeio ter sido possível, o olhar fixa, decidido a agradecer a Tomoko do jeito certo. Ele se inclina numa reverência curta e sincera, a agradecendo mesmo que tardiamente. Admite que o dia só pode ter sido tão bom por causa do presente. Ela recebe o gesto com um sorriso sereno e em tom simples diz que não havia por que agradecer, não foi trabalho nenhum. Enquanto a imagem do banho surge como referência, a mãe de Nanami esclarece com bom humor que o convite foi mérito das meninas. Yoshin ergue o olhar, pega
pego de surpresa pela correção. Ele leva a mão ao queixo pensativo. Se foi iniciativa delas, então, por que aquilo tudo aconteceu daquele jeito? A dúvida começa a se formar, ainda sem resposta. À mesa, a mãe de Nanami solta um "ah", como quem acaba de lembrar de algo. Yushin se inclina, atento. A mãe de Nanami faz uma careta cúmplice, como quem revela um segredo que não devia, insinuando que tudo foi ideia das meninas. Yushin franze o senho sobre o copo. O que exatamente aquilo queria dizer? A dúvida aperta. Por que elas fariam tudo isso por eles? A mente dele conecta pistas. O lance do corte de cabelo sempre pareceu suspeito. A tal punição elas que embolaram, mas os ingressos ainda não fecham a conta. A mãe de Nanami continua, pronta para explicar. Ela esclarece, serena. Foi tudo pensado para ajudar vocês dois. Yushin baixa os olhos para o copo. Por dentro, estranha a engrenagem por trás do dia. Parece armado demais, e ele não consegue entender a intenção das meninas. Entre curiosidade e cautela, ele hesita. Pergunta a si mesmo o que vai acontecer quando o mês terminar. Pergunta-se se deveria ficar agradecido pelo esforço delas. Ela se inclina e pede que aquilo fique em segredo, inclusive para Nanami. Yushin assente. Por hora não vai cavar mais fundo. Guarda a revelação e promete manter silêncio. O olhar de Yushin estaciona na foto dos dois no celular. Mesmo juntando as pistas, ainda não entende por que todos se mobilizaram por eles. A mãe o chama e o traz de volta ao presente. Ele ergue o rosto, disposto a ouvir. Ela admite, franca, Nanami sempre teve dificuldade em lidar com garotos. Para blindar a insegurança, a filha adotou um visual ousado. A imagem dela, confiante, toma a cena. A peça encaixa para Yushin, então era isso. A mãe completa. Por dentro, Nanami é tão sensível quanto qualquer outra garota. Yushin assimila o que ouviu. A sensibilidade de Nanami explica a dificuldade com garotos. De repente, tudo parece fazer sentido. Na imaginação dele, um foco de luz recorta Nanami encolhida, abraçando os joelhos. É uma ferida antiga que ainda pulsa até hoje. Ele quer acreditar que, pouco a pouco, ela se abriu para ele. Supõe que tenha criado algum carinho, mesmo que tímido. Mas a suposição vacila. No fim, ele admite que continua sem certeza alguma. Talvez esteja apenas se iludindo, como sempre faz. Na cabeça de Yushin, a cena se acende. A mão estendida, Nanami sentada à sombra. Se a presença dele puder ampará-la, nem que seja um pouco, já vale. Mesmo que ela não o ame, isso lhe bastaria. A resolução transborda para a voz. Nanami é importante demais para ele. Não permitirá que ninguém a fira. O olhar firma. A postura se endireita. É um voto dito em claro. A mãe, surpresa, observa o rapaz. O brilho nos olhos dela suaviza, o sorriso dela se abre, aprovando a sinceridade dele. Importante, percebe? Não foi palavra jogada ao vento. Quando a tensão baixa, Yushin nota um véu de tristeza atravessar o rosto dela e se pergunta, em silêncio, o motivo dessa mudança repentina. Antes que diga algo, a voz da mãe o chama pelo nome e o traz de volta. A mãe pergunta, gentil e direta, se ele quer permanecer ao lado de Nanami. Antes que responda, ela emenda. E quando brigarem, farão as pazes e seguirão lado a lado. Yushin engole seco. Uma lembrança pisca. Os momentos do dia, o sorriso dela. Ele percebe que já haviam falado disso mais cedo, a resposta já estava nele. Yushin assume em voz firme, não importa o que aconteça, mesmo que briguem, vão rir depois e seguir juntos. Ao dizer, não consegue evitar pensar nela com ternura. O pensamento de Yushin pesa. Enquanto ela finge para ele, ele também finge para ela. A vontade é ser honesto, mas a pergunta morde por dentro. Até quando sustentar essas mentiras, se tudo o que deseja é continuar ao lado de Nanami? Na mente, ele e Nanami de uniforme se encaram de mãos dadas. A imagem cristaliza o impulso, ficar com ela, custe o que custar. De volta à cozinha, o silêncio sustenta a cena. A mãe de Nanami, surpresa, encara Yushin, ele devolve o olhar. Com a mão no peito, Yushin deixa a decisão tomar forma, concorda sem hesitar e assume que, aconteça o que acontecer, quer permanecer ao lado de Nanami. O olhar firme e o meio sorriso selam o voto. A mãe de Nanami baixa as pálpebras num gesto calmo. O ambiente repousa. No enquadramento amplo da cozinha, os dois permanecem sentados frente a frente, partilhando um silêncio bom. Entendimento firmado. Ela agradece com uma reverência curta. Yushin desfaz a formalidade com as mãos, como quem diz que não foi nada. Enquanto o doce repousa no prato, ele retoma o fio interno. Já suspeitava que algo tinha acontecido com Nanami naquela época. Ainda assim, por que a mãe trouxe isso à tona agora? O olhar pousa no rosto sereno
terreno dela. A dúvida espeta. E se de algum modo ela também estivesse envolvida? De cima, a cozinha parece quieta demais. Yushin respira e descarta a hipótese. Provavelmente é só a cabeça dele correndo longe. Ele afasta a desconfiança, ajeita-se na cadeira e volta ao chá, enquanto a mãe de Nanami engata um novo assunto. Com humor travesso, a mãe de Nanami dispara a pergunta se eles se beijaram hoje. Yushin engasga com a bebida, corando, sem saber onde enfiar o rosto. Para escapar, ele se refugia no copo e declara que prefere ficar em silêncio. Ela reage com graça, saboreando o embaraço dele. Entre risos, ela admite que chegou a sugerir à filha um beijo de verdade. Yushin entende na hora a súbita ousadia de Nanami, havia dedo dela. No enquadramento alto da cozinha, ele pensa que Nanami realmente ficou audaciosa de repente e deixa a ideia no ar. A seriedade se desfaz. Yushin relaxa com um sorriso e a mãe acompanha leve, enquanto a conversa perde o peso de antes. Nanami retorna do banho, cabelo solto e camiseta larga. Yushin se sobressalta ao vê-la na porta e engasga numa tentativa de saudá-la, ainda desconfortável pela conversa anterior. Ela se aproxima, curiosa, e com naturalidade quer saber sobre o que os dois estavam conversando. Yushin a encara em silêncio, sem saber como responder. A mãe de Nanami poupa a explicação, rindo com malícia mansa. Revela que estava perguntando se os dois haviam se beijado. A tensão volta a corar o rosto de Yushin. Nanami mal entra na cozinha e a mãe já provoca, orgulhosa do primeiro beijo. Visto de cima, o clima aperta. Nanami, atônita, tenta entender o que os dois estavam aprontando enquanto conversavam. Corada, Nanami tenta minimizar, foi só um selinho, nada demais. Da fresta, a mãe se diverte com a reação dela. A mãe mantém a brincadeira, satisfeita por vê-lo se dando bem, e emenda com naturalidade a pergunta que faltava: quem começou o beijo? Nanami reage, o rosto aceso de vergonha. Nanami corta a curiosidade materna com um resmungo teimoso. Claro que não vai contar. As amigas entram se agarrando em Nanami, cheias de curiosidade. Desde que ela falou em segredo, ficaram à espreita e já cravam a conclusão. Foi beijo na bochecha, só isso. Uma inocência que as diverte. O casal trava de vergonha. Yushin se sobressalta. Nanami vira o rosto num biquinho impaciente. As três se alinham como um pequeno júri e provocam notando o olhar de Yushin. Seria pelas roupas fofas delas? A tensão vira brincadeira. Mudo, Yushin apenas encara. Ao lado, a mãe de Nanami observa divertida. Yushin e a mãe de Nanami concordam em uníssono, leves. Do outro lado, as amigas trocam olhares confusos, sem entender a cumplicidade entre os dois. O trio encara a mesa, surpresas. O que está acontecendo aqui? Parece pairar no ar, fazendo a curiosidade crescer. Yushin se vira para Nanami, ela enrubesce e franze leve, esperando uma explicação. Ele hesita, a voz presa na garganta. Yushin encara Nanami e com um sorriso doce, admite sem rodeios. A beleza dela o captura sem que ele consiga evitar. As amigas reagem juntas, surpresas. O ar prende por um instante. Pupilas em espiral, rubor até as orelhas. O ar falha e Nanami vacila, completamente desarmada pela confissão de Yushin. A mãe os observa em silêncio, com um sorriso terno nos lábios. A porta de correr se fecha atrás dele. Yushin solta o ar num ufa silencioso. O peso da conversa anterior ainda repousa nos ombros. Sentado no futon, celular em mãos, ele conclui: mais tarde haverá conversa de sobra, assuntos demais pedindo passagem. Antes disso, ele precisa mandar mensagem para Baron Sun, pedindo ideias e conselhos, melhor se preparar enquanto pode. Baron Sun ergue a mão em pedido de pausa, atônito com o relato de Yushin. Até ele se diz chocado com o quanto as coisas avançaram. No sofá, respira fundo e pede um minuto. O absurdo do resumo exige pôr as ideias em ordem. Yushin permanece em pé, calado, sem jeito, aguardando o veredito. Baron Sun se inclina, frustrado e curioso, admite que não está entendendo direito. Do batente, Peach entra na chamada com uma provocação bem humorada. Pelo visto, o garoto foi ousado desta vez. Peach cutuca, parece que Yushin anda caçando saias. Ele nega de pronto, sem graça, e reclama do jeito como ela fala.
Tentando se justificar, Yushin diz que as garotas citadas já têm namorado, não há o que perseguir. Peach apenas inclina a cabeça, confusa. Ele emenda, meio distraído, que a irmã dela provavelmente é a única solteira, por ainda estar no fundamental. A moça se espanta com a menção. A irmã? Peach imagina, alarmada, um possível triângulo amoroso. Ao fundo, Yushin corta as hipóteses, atônitos. De jeito nenhum. Ele explica sereno. Ela até procura alguém, mas não é por ele. Peach franze o senho. Ela retruca insistente. Não dá para ter tanta certeza. E se a irmã acabar seguindo os passos da mais velha? Yushin ergue a mão e encerra o assunto, sem chance. Para ele, essa possibilidade simplesmente não existe. Yushin recapitula. Ela até brincou com isso e, cercada por casais, sentiu-se a única solteira. Peach franze o senho, que pede contexto. Flashback. A irmã mais nova, competitiva, sai correndo aos prantos prometendo arrumar um namorado para não perder da mais velha. De volta ao presente, Peach solta um longo suspiro pensativo enquanto Yushin termina o relato. A conversa senta. Peach admite que deveria ter previsto esse desfecho. Yushin decide que vai se desculpar com ela no dia seguinte. Yushin corta o desvio e propõe voltar ao assunto principal. No salão do chat, Yushin termina o relato e pede rumo. Depois de tudo isso, o que fazer agora? Baron-san e Peach se inclinam atentos. Baron-san, juntando as peças do dia, comenta sugestivo que divida o mesmo quarto à noite com ela. Peach se inclina, animada, e arremata as ideias com brilho nos olhos, na mesma cama. A imagem deixa Yushin ruborizado. Ele ergue as mãos num gesto defensivo, fácil imaginar, difícil fazer. Pragmático, Baron-san pondera que, na idade deles, não seria nada de outro mundo. Mesmo assim, Yushin permanece hesitante, sentindo o peso da possibilidade. Peach, de olhos brilhantes e sorriso travesso, empurra as ideias como se fosse óbvia. Vai dar certo, basta ele aguentar firme. Yushin pisca, corado, repetindo suas palavras com incredulidade. Ela leva as mãos ao peito, inteiramente encantada com o próprio cenário. Um garoto e uma garota na mesma cama. Perfeito. O mundo ao redor vira brilho e fantasia. Peach permanece nas nuvens. Yushin conclui que a perderam para a imaginação e que, no fundo, talvez ela nem dimensione o que essa proximidade implicaria. Baron-san ancora a conversa. Confirma que ele e Nanami falarão mais tarde. Yushin assente. Baron-san lança a hipótese sem rodeios. E se for ela quem sugerir dormirem juntos? A imagem mental estala. Nanami sentada na cama, tímida. E Yushin reage desconcertado. Baron-san insiste sereno. Vai deixá-la no vácuo? Yushin permanece em silêncio. Ele enfim responde. De jeito nenhum. Como ela já tem dificuldade com garotos, prefere dormir em outro cômodo e encerrar por aí. Baron-san suspira, meio divertido, meio conformado. Entende a decisão, ainda que a considere um desperdício. Baron-san aperta o assunto, incisivo. Será que ele realmente conseguiria resistir? Na cabeça de Yushin surge o lampejo de Nanami sentada na cama. Ele engole em seco só de imaginar. O close nos olhos entrega o veredito íntimo. Dois adolescentes sozinhos no mesmo quarto já é encrenca por si só. E no fundo ele reconhece que Baron tem um ponto. De pé no corredor do salão, mão no peito, o frio na barriga cresce. O nervosismo chega antes da hora, pesando no corpo. A voz de Peach o chama e o arranca do transe, trazendo-o de volta à mesa de conselhos. Com um sorriso sincero, Peach pede apenas uma coisa. Se Nanami tocar no assunto, que ele não a deixe no vácuo. Uma menina precisa de muita coragem para pedir algo assim. A notificação brilha no celular. Yushin rumina a ideia e admite em silêncio. Não é como se isso fosse realmente acontecer. A porta se abre e ele se sobressalta. Nanami entra com passos leves, anunciando-se de forma brincalhona. A sua Nanami chegou. Nanami entra radiante, braços ao alto, anunciando que veio para conversar e se divertir. O sorriso ilumina a camisola rendada. Yushin arregala os olhos sem fôlego. Que roupa é essa? Ela se aproxima descalça e sobe no futon diante dele, o tecido leve balançando enquanto encurta a distância. O impacto é mais visual do que sonoro. Ele engole seco, totalmente pego de surpresa. Com expressão manhosa, quase um biquinho magoado, Nanami se inclina e pergunta se ele não está feliz em vê-la. Nanami se pendura em Yushin com um sorriso bobo e afetuoso. Ele endurece no lugar, sem alcançar o ritmo da intimidade repentina. Perdido, Yushin tenta responder algo, mas só tropeça nas palavras. Tudo avança rápido demais.
Ainda colada nele, bochechas em brasa, Nanami se inclina. No ar, Yushin percebe um leve hálito alcoólico e a dúvida lhe atravessa. Será que ela bebeu alguma coisa? O som de passos e vozes invade o quarto e estanca o clima. As amigas entram, chamam por Nanami e checam Yushin. Uma delas, meio divertida, observa que ela é rápida demais. Yushin solta um suspiro de alívio. Ainda bem que elas chegaram. Yushin leva um susto e fica ruborizado, sem saber onde pôr os olhos diante do que vê. Elas atravessam o quarto pedindo desculpas. Nanami tinha disparado na frente e deixado as duas para trás. Ainda atrapalhado, Yushin pergunta a Heather por que estão vestidas daquele jeito. Ela puxa a alça com naturalidade, como quem não vê problema, quase rindo. Isto aqui? As três se ajoelham no futon, exibindo as camisolas combinando. Sexy, né? Brincam, explicando que foram compradas para uma noite especial como aquela. Yushin encara o trio e se perde, não sabe nem para onde olhar, o rosto pegando fogo, close nos olhos de Nanami, brilhando de expectativa. Ele sente o peso daquele olhar, como se lhe pedisse uma resposta à altura. O pensamento dispara, isso vai dar ruim, qualquer palavra em falso pode cavar a própria cova. Ele leva a mão ao queixo, tentando achar uma resposta adequada. Yushin quebra o silêncio, pergunta se Nanami está bêbada. As meninas reunidas ao redor do futon assentem, confirmando a suspeita. Heather explica com a mão no ombro de Nanami. Descobriram que os chocolates que comeram tinham bourbon, e como ela é fraca para álcool, sentiu na hora. Ele amarra as pistas. Deviam ser os chocolates trazidos do exterior, e Nanami simplesmente os comeu. Por um instante, o rosto de Nanami se contrai em uma carranca e um leve resmungo escapa. Nanami avança pelo futon e toma o rosto de Yushin nas mãos, ciumenta e atrevida. Quer saber por que ele fala com as outras e a ignora. De lábios em biquinho, ela reivindica a atenção inteira dele. Quer que olhe só para ela. Ao fundo, o bate-boca segue. Ele pede calma. Ela retruca que já está calma. Enquanto, em primeiro plano, as amigas trocam olhares e combinam a retirada sem dizer palavra. Com as bochechas espremidas pelos dedos de Nanami, Yushin as nota pelo canto do olho. Quando elas vão sair de fininho, ele as detém num pedido aflito, implorando para que não os deixem a sós. As amigas ignoram o apelo e batem em retirada. Deixamos com vocês. Até mais. Yushin se estica para alcançá-las. Em vão, Nanami o puxa de volta. Ele gira de supetão e dá de cara com Nanami perto demais. O olhar dele volta para a porta já cerrada. A incredulidade o atravessa. Deixaram mesmo os dois sozinhos. Então, em tom doce, Nanami o chama, e um suor frio lhe percorre a nuca. Nanami se enrosca nele, risonha, os braços laçando-lhe o pescoço, reivindicando para si um Yushin ruborizado. A pressão nas costas e o tecido roçando a nuca puxam o questionamento de Baron. E se for ela quem sugerir dormirem juntos? O pensamento afunda no estômago. Perto do ouvido, Nanami suspira, um sopro morno que lhe arrepia a pele. Colados, ele sente o coração martelar enquanto ela se acomoda ainda mais contra ele. Bochecha com bochecha, Nanami pergunta baixinho se o dia foi divertido. O olhar dela brilha rente ao dele. Yushin, vermelho e tropeçando nas palavras, admite: aconteceram muitas coisas, mas ele se divertiu muito. O silêncio pousa entre os dois. Só a respiração mansa preenche o quarto. O olhar de Nanami escorrega para baixo, atraído por algo. Yushin arregala os olhos, surpreso. Com delicadeza, a mão dela desliza pelo abdômen dele, percorrendo-o por cima do tecido. Yushin arregala os olhos e gagueja o nome dela, sem saber como reagir. Com as faces acesas e o afeto pesando a voz, Nanami comenta o calor do corpo dele, e provocante lembra que já tinha notado o quanto ele é definido quando o viu sem camisa. A mão dela desce, tateando o abdômen. Um riso baixo escapa enquanto aprecia a firmeza, a força madura de um homem de verdade, sem filtro algum. De repente, os dedos escorregam para baixo, perto demais. O olhar dele se escancara e um engasgo alarmado lhe corta a voz. O corpo de Nanami amolece e cede sobre ele, o peso a fazendo pender em seu ombro. Yushin fica estático, o olhar gira atordoado pelo nervosismo. Num respiro, ele percebe, ela apagou ali mesmo. O quarto sossega, só a respiração leve dela preenche o silêncio enquanto ele confirma, incrédulo. De súbito, o corpo dela cede para o lado. Yushin nota o tombar e se sobressalta. Ele a ampara antes que tombe e solta o ar aliviado. A cabeça adormecida repousa no seu braço.
braço. Ao ajustá-la, a alça da camisola desliza e a expõe um pouco mais. Yushin estaca no gesto e o pensamento silenciosamente explode em desespero. Yushin agarra a alça a tempo, impedindo que o seio fique à mostra. Tentando não encostar onde não deve enquanto a ajeita, repete o mantra: não toca nela, não toca nela. Com extremo cuidado, deita Nanami no futon e a cobre, movendo-se devagar para não acordá-la. Ele suspira ao encarar o relógio. Já ficou tarde demais para acertarem as coisas hoje. Quando se inclina para ajustar o cobertor, os olhos de Nanami se abrem devagar. Yushin, em sussurro gentil, pergunta se a acordou. Nanami ergue a mão silenciosa. Ele hesita por um instante, tentando decifrar o gesto. Ele entrelaça os dedos aos dela, aceita o convite mudo, ainda sem entender. Ela sorri, corada, o olhar preso nele. Num puxão repentino, ela o traz para junto de si. Yushin cai ao lado dela no futon, mãos ainda entrelaçadas, encaram-se a um sopro de distância. O quarto suspenso no silêncio, o conselho de Pete lateja em sua mente. Se ela pedir, não a deixe no vácuo. O coração dele dispara. Yushin se inclina no futon, chamando-a baixinho, mas a frase morre na garganta. Deitada, ela o observa em silêncio, rubor nas faces, olhos brilhando, um sorriso miúdo acompanhando a respiração mansa. Sem achar palavras, Yushin leva a mão aos fios dela e faz um cafuné tímido. O quarto parece prender o fôlego junto com os dois. Yushin se inclina e deposita um beijo suave na testa dela, desejando boa noite. Nanami abre um sorriso terno, corada, piscando de leve em resposta. Nanami, sonolenta, sorri e murmura uma resposta doce enquanto afunda no travesseiro. Você também. Yushin a observa dormir, decide ceder o quarto e sair. Pensa em dormir no sofá, talvez até virar a noite, jogando como nos velhos tempos. Um ruído abafado do outro lado interrompe seus pensamentos. A mão no puxador, o trilho desliza com cuidado para não fazer barulho. A porta corre e Yushin dá de cara com o trio empilhado no vão, celulares erguidos. Ele estava surpreso. Que diabos vocês estão fazendo? A mãe de Nanami ergue o celular com o vídeo recém-gravado e ri de leve. Só está guardando lembranças para o futuro genro. Nanami dorme serena, respiração mansa, ao fundo do corredor, e rompe a indignação de Yushin. Sem nossa permissão. O protesto ecoa, quebrando a quietude. No quarto, as duas patrocinadoras do romance, de camisolas, sentadas no chão, respiram aliviadas entre risos. O encontro rendeu, saiu melhor do que esperavam. Hatter se inclina com o olhar conspirador, comenta que a Nanami está mesmo avançando. A Yumi concorda, olhos brilhando, animada com o rumo dos dois. Na mesinha, petiscos e celular. Elas bolam o plano seguinte, prontas para dar mais um empurrãozinho no casal. Entre risos cúmplices, elas repassam a noite, um tiquinho de álcool no chocolate, e Nanami ficou ousada num estalo. No futon, foi por um fio. Deu um susto e tanto. Admitem, lembrando o quanto os dois ficaram perdidos e atrapalhados. Ainda assim, suspiram aliviadas. Terminou bem, nada saiu do controle. Decisão tomada, nada de bombom com licor perto da Nanami. Hatter assume, divertida porém firme. Da próxima, os petiscos são por conta dela. Operação sem álcool. Entre cochichos, as duas lembram que a mãe da Nanami a chamou para conversar. Riem, achavam que ia levar mais tempo, mas a coisa andou. Vem à cabeça o sorriso da mãe da Nanami. Ela já percebeu os próprios sentimentos bem antes do que imaginaram. Trocando olhares, concluem, ainda bem que sentaram para falar com ela hoje. Cúmplices, combinam de seguir os apoiando de leve, no ritmo certo, sem pressão. Por fora, a casa de Nanami repousa. Por dentro, o ar anuncia confronto. À mesa, Hatter e Ayumi sentam lado a lado, copos intocados e postura rígida, enquanto uma risada baixa e acusadora surge fora de quadro. A mãe se inclina com um sorriso doce demais e olhar afiado. Quer a história inteira dessa aposta, do começo ao fim. Hatter e Ayumi enrijecem na cadeira, trocando um olhar culpado. Hatter inspira fundo e admite trêmula. Tudo começou como punição por uma aposta que Nanami perdeu. O gelo tilinta no copo enquanto a mãe aperta o cerco. Quem sugeriu? Quando combinaram? O que exatamente impuseram? Exigindo cada detalhe. Hatter e Ayumi se encolhem na cadeira. Risadinhas nervosas escapam enquanto cochicham o óbvio. Ela está brava.
Por trás do sorriso doce da mãe, a pressão cresce, a sala se enche daquela aura de acerto de contas que não deixa espaço para fuga. A sequência seca de mensagens da noite anterior, diretas, sem emoji, convocando para conversar, volta à mente de Heather. Ela encara a própria culpa e admite em silêncio. Desde ontem sabia que o sermão viria e que teriam de explicar, detalhe por detalhe, a tal aposta. Heather e Ayumi trocam um olhar curto, respiram fundo. Do outro lado da mesa, a mãe as observa, a mensagem silenciosa pesa. Fugir não é opção. Quem puxa a conversa é Ayumi, voz baixa e polida, abrindo o assunto com cuidado. Heather então assume a frente, admite que vão contar tudo, sem rodeios. Ela gagueja um pedido de desculpas. A mãe suaviza o tom e pede que se acalmem. A mãe solta o peso do olhar e sorri de leve, não queria assustá-las, só ouvir a história com todos os detalhes. Ayumi assente num fio de voz. Podem contar. A mãe devolve um sorriso brando, um convite para prosseguirem. Heather e Ayumi se encaram, surpresas com a virada de humor. Ela corta, objetiva, contem tudo, do começo. As duas assentem e voltam à origem da punição, prontas para narrar passo a passo. Com o dedo erguido e a imagem do rapaz na cabeça, a mãe lança a pergunta que importa. O alvo da confissão, Yushin, foi mesmo escolhido pela própria Nanami? Os olhos de Ayumi e Heather travam. Um silêncio duro se estende por um instante. A pergunta acerta em cheio. Heather respira, firma a voz e admite sem rodeios. Foram elas que apontaram Yushin para a punição da Nanami. A imagem dos dois correndo lado a lado, em perfeita sintonia, toma a mente delas. Sim, foram elas que escolheram Yushin, não foi aleatório. Ayumi admite, cuidadosa. Por ser punição, elas acharam que deviam elas mesmas escolherem o alvo da confissão. A mãe acompanha em silêncio e junta as peças, num tom calmo, porém firme. Então o destinatário já estava definido por vocês. Ela prossegue. Em condições normais, a pessoa que se declara escolheria, mas como era uma aposta, decidiram por ela, certo? Ayumi engole seco e confirma, sem jeito. Foi exatamente isso. Ela estende o próprio celular e continua a explicar. O celular repousa aberto sobre a mesa, uma lista com notas e fotos. Ayumi admite, Yushin era um dos candidatos que ela vinha observando. A mãe desliza o dedo pela tela, serena, quase divertida. Fizeram um levantamento e tanto, praticamente um dossiê. Heather se apressa a explicar e Ayumi endossa. Catalogaram opções para ajudar a Nanami. Vem a checagem. A mãe pergunta se a mantinham informada. Heather confirma. Contavam tudo, passo a passo, sobre os pequenos avanços entre Nanami e Yushin. Ainda constrangida, Heather conclui, fizeram isso por puro zelo. Em flashback, Ayumi afunda em papéis enquanto Heather trabalha no salão. Com contatos e o que mapearam, dava para investigar bastante. Ayumi admite a inquietação de deixar Nanami sozinha. Heather concorda. Se ficassem paradas, nada avançaria. A mãe faz um gesto curto pedindo que sigam. Elas concluem, era hora de dar um empurrão calculado, não de cruzar os braços. Dedos percorrem uma anotação. O plano que poria Yushin no caminho de Nanami. Com o celular em mãos, Heather explica o método. Levantaram todos os garotos da classe e avaliaram, um a um, quem seria boa influência para Nanami, quem a protegeria, não quem a complicaria. Completa, firme, por ela, mergulharam na triagem e passaram a observar de perto. Começaram uma investigação discreta, perguntinhas casuais, nada que chamasse atenção. Riscaram da lista os problemáticos, delinquentes, rodados, quem já tinha histórico amoroso turbulento, e focaram nos gentis e confiáveis. Daí saiu a lista registrada no celular, resultado de semanas desde o início do semestre, com Yushin despontando no topo. Até o como entrou no plano, horários, locais e até o visual para que o encontro parecesse natural e seguro para ela. Em lembrança, as três aparecem em modo operação. Ayumi à frente, Heather ao lado e Nanami no meio, todas animadas, decididas a conduzir tudo com leveza e bom humor. Logo notaram algo essencial. Apesar da timidez com garotos, Nanami se soltava quando estava com as amigas e tratava tudo como uma brincadeira. Aquilo virou a chave do plano.
Nos corredores, entre cochichos e anotações, elas afinam a estratégia, passo a passo, sem chamar atenção. Até que o alvo fica claro. Observando jeitos e conversas, concluem que Yushin é quem melhor combina com ela. Em retrospecto, o alvo ganha foco, Yushin, discreto, sempre atento ao celular. Cruzando tudo que haviam observado, ele encaixava no que buscavam, gentil sem ser mole, confiável, direto nas mensagens e estável no dia a dia. Ayumi e Hatter assentem ao lembrar da conta final. Quanto mais investigavam, mais inevitável parecia. Entre todas as opções, Yushin era o melhor par para Nanami. Enquanto a mãe escuta em silêncio, elas lembram cenas que as convenceram. Quando era por Nanami, Yushin tomava atitude sem hesitar. Direto, protetor, surpreendentemente decidido. Ainda assim, admitem, a escolha foi difícil, havia outros garotos decentes à volta. Mas Nanami quase nunca se anima de verdade, beleza e popularidade não a movem. Na escola, ela recebia declarações dia sim, dia também. Justamente por isso, precisava de alguém que atravessasse o ruído e se impusesse com sinceridade. Após observar e comparar, a conclusão pareceu natural. Entre todos, Yushin era o único que conseguia tocar o coração dela. Em flashback, elas lembram, escolheram um beco do trajeto da escola e passaram a rondar ali todo dia, armando encontros casuais entre Nanami e Yushin. Ayumi explica que, por Nanami ser distraída e fácil de agradar, ficavam sempre por perto, protegendo, filtrando abordagens e guiando-a sem que percebesse. De volta à mesa, as duas resumem o critério. Se fosse para alguém se aproximar de verdade, que fosse um rapaz confiável como Yushin. Ayumi suaviza o tom. No fundo, tudo nasceu de cuidado. Queriam mantê-la segura enquanto criavam oportunidade para o sentimento brotar. A mãe escuta em silêncio, o olhar pousado nelas, digerindo cada detalhe. Ayumi toma a palavra. Se for o Yushin, dá para confiar. Ele saberia lidar com Nanami. Hatter pondera que ele pensa como elas. Ayumi, sorrindo, ajusta. Melhor que isso, ele sabe cuidar da Nanami e ampará-la sem sufocar. Hatter concorda e a mãe acompanha com um aceno tranquilo. Então a mãe ergue o copo e deixa uma ressalva no ar. Concorda com o rumo, mas pede cuidado. Mansa e firme, arremata. Continuem ajudando, com discrição e responsabilidade. De pé à frente delas, a mãe vai direto ao ponto, porque afinal fizeram tanto pela Nanami. Ayumi e Hatter se entreolham, respiram juntas. O silêncio diz que a resposta vem do fundo. Sorrisos francos, peito leve. É simples, porque gostam dela de verdade. Hatter confessa que no meio da operação acabou engatando até o próprio namoro. O punho se fecha sobre a mesa, decisiva. Hatter ergue o olhar, resoluta. Se for pela felicidade da Nanami, está disposta a fazer o que for preciso. A mãe se surpreende com a franqueza. O silêncio pesa por um instante. Ela suaviza o tom e reconhece. As duas cuidaram de Nanami com zelo, mas num contrapeso sereno, arremata. Ainda assim, a mãe apoia o queixo nas mãos, sorriso doce e frio, e deixa o peso da decisão cair. É hora de pôr ordem nas coisas, acertar contas, definir limites. Ayumi e Hatter enrijecem na cadeira, o ar pesa, um silêncio tenso cola nas costas. Com a mesma calma afiada, ela completa. Isso vale para todos, Nanami incluída. A cobrança não vai poupá-la. Surpresa, Hatter balbucia. A dimensão do veredito a acerta em cheio. Com voz calma e firme, a mãe fixa o marco. Ao final do mês estipulado para o jogo de punição, Nanami deverá contar toda a verdade a Yushin sem esconder nada. O silêncio na sala se quebra com um sobressalto. Ayumi e Hatter erguem os olhos, pegas de surpresa. O impacto assenta no rosto das duas, espanto e tensão, enquanto processam o ultimato. Após o ultimato, a mãe retoma serena e firme, dizendo que tem certeza de que tudo ficará bem. Ayumi se põe alerta. Hatter arregala os olhos, surpresa. Sem pausa, ela conclui. É o Yushin, ele saberá acolher a verdade. O sorriso contido e o leve suor revelam que também reforça a própria confiança. Mantém um sorriso gentil, oferecendo calma às duas. Fora de quadro, sentencia. Aconteça o que acontecer, vocês duas pedirão desculpas a Yushin quando Nanami contar.
Do fundo da sala, Ayumi e Hatter concordam sem hesitar. Assumir a culpa e pedir perdão a Yushin é o certo. A mãe se surpreende, mas seu olhar suaviza. Hatter leva a mão ao peito. Ayumi solta um riso nervoso. As duas agradecem a compreensão e assumem o compromisso com firmeza. Vão arcar com as consequências e cumprir o combinado, até o último passo. De volta ao quarto, Hatter se espreguiça no futon enquanto Ayumi se senta à beira. Entre suspiros concordam. O combinado é duro, mas justo. A postura da mãe foi impecável. Agora é seguir o plano até o fim. O alívio cede a um aperto. Abraçada aos joelhos, Ayumi tenta soar confiante, mas a tensão escapa. Por mais que confiem em Yushin, a hora da confissão ainda assusta. Encolhida, Ayumi abraça as pernas. Mesmo após o acordo, a sensação de ter tudo decidido por cima a corrói. Hatter se inclina no futon para alcançá-la, lembrando que, difícil ou não, foram elas que aceitaram seguir até o fim. O quarto fica suspenso num silêncio denso. A porta se abre de súbito. Alguém surge e, em tom provocador, questiona o desânimo no ar. O impacto é imediato. Ayumi e Hatter se encolhem no susto, pegas no flagra. A mãe se inclina entre as duas, dedo erguido, e desfaz o medo. Sigam em frente. Se algo der errado, ela segura as pontas até juntar os ossos se preciso. A firmeza soa como abraço. No batente, conclui com serenidade. No fim, tudo o que quer é ver Nanami feliz, e nesse caminho estará ao lado delas. O peso do recado assenta. Ayumi engole seco, envergonhada. Hatter aperta os lábios, aceitando o ônus. Do lado de fora, sob o céu noturno, sai o sussurro resignado. Não dá para competir com a mãe. Resta cumprir o combinado, até o último passo. Obrigado por assistir. Se é novo por aqui, não esqueça de curtir e se inscrever para ficar sempre atualizado. Até a próxima, e tenha um ótimo dia!